E o tema proposto pelos nossos irmãos da casa para que fosse trabalhado na noite de hoje é um tema que muitas vezes grande parte da população acredita que tenha sido criado pelo Espiritismo por Allan Kardec. Nós falaremos sobre o processo reencarnatório, falaremos sobre reencarnação, mas vocês vão perceber que ao longo da fala usaremos a linguagem atual que o Espiritismo nos traz. No entanto, falaremos de reencarnação no Velho e no Novo Testamento. Durante toda a fala, vocês vão perceber que não existe apenas uma menção, uma passagem sobre a reencarnação nos Evangelhos, mas diversas vezes a reencarnação é tratada na Bíblia. E para nós que somos espíritas, é muito importante aprendermos profundamente esse tema que faz toda a diferença para o entendimento do ser encarnado na Terra. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, vem nos falar que aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. E quando a gente fala do processo reencarnatório no Novo Testamento, logo lembramos da passagem em que Jesus recebe Nicodemos, aquele homem respeitado no templo, que segundo o Evangelho, ele não era apenas um trabalhador do templo, mas também um príncipe dos judeus, um homem com idade elevada. E aí a gente pega essas três características e faz a primeira análise para entender melhor a passagem, que será apenas uma de muitas evidências que vamos comentar. Ele era um homem com idade avançada. À época de Jesus, havia um respeito muito maior que nos dias atuais com as pessoas mais velhas. Se a gente fizer um paralelo, vamos perceber, por exemplo, que há 20, 30 anos, havia um respeito muito maior com as pessoas mais velhas do que a gente vê hoje. E existem alguns costumes que precisam ser resgatados. Por exemplo, na minha infância, chegávamos na casa de uma tia, do vô, da avó, bênção. Hoje, a criança nem cumprimentar, cumprimenta. E o pai às vezes ainda fala assim, não, é porque ele está enjoadinho, está com sono. É falta de educação, falta de respeito. E a época de Jesus, eles sabiam respeitar muito mais a pessoa mais velha. Para vocês terem ideia, quando a pessoa era da sua mesma idade, uma pessoa do seu costume, você o recebia na sua casa com um beijo no rosto. A pessoa mais velha não podia ser recebida com um beijo no rosto, o beijo era na mão, que falava de um respeito ainda maior. Pois então, os mais novos reverenciavam os mais velhos. Isso fazia parte do costume. E aí, Nicodemos tem a primeira característica, um homem idoso. Então ele deveria ser respeitado pelos mais jovens. Primeira conclusão que a gente tira. Segundo, era um homem que frequentava o templo, era um fariseu, conhecia o Velho Testamento, conhecia profundamente Moisés e os profetas. E o fato interessante é que, além de ser religioso, ele era considerado príncipe dos judeus. A raça judaica tinha 12 tribos principais. E cada uma daquelas tribos, no momento em que viviam, tinha um homem que era chamado príncipe daquela determinada tribo, que dentro da tribo era tido como o mais inteligente, o mais sábio. E aí a gente vê que esse homem que procurou Jesus era um homem que deveria ser respeitado pela idade, era um homem que dominava todas as questões religiosas, frequentava o templo de Jerusalém e ainda era príncipe dentro da tribo dele. Então ele precisava ser muito respeitado pelas pessoas da terra. E aí, o evangelista João, no capítulo 3, que vai falar desse encontro de Nicodemos com Jesus, vem traçar outras características desse encontro, falando que Nicodemos procura Jesus à noite. E aí a primeira análise que a gente faz é que ele fez isso com vergonha, porque ele tinha todo esse status,
e procurou o Cristo à noite. Mas se a gente estudar ainda mais a fundo, a gente vai perceber que ele não teve vergonha de Jesus pela postura que ele teve com o mestre. Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, teve vergonha e procurou à noite por causa de vergonha. E não respeitou Jesus da maneira que deveria respeitar. Nicodemos não. E aí, por que então essa palavra à noite? E estudar o Evangelho é isso, é questionar em cada palavrinha. E toda vez que a gente vê a palavra noite, anoiteceu, está falando de trevas interiores. Procurou Jesus à noite. Todos nós procuramos Jesus à noite, porque a gente é movido pela dor. E às vezes a gente ouve na casa espírita, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu nunca vi ninguém vindo pelo amor. Vem por curiosidade, porque tem alguém da família sofrendo e acaba sofrendo também. Chico Xavier conheceu o espiritismo pela dor. Desde os 4 anos de idade, sofrendo com um processo mediúnico, que foi potencializado pelo sofrimento da irmã, até ter das mãos do casal Perácio, Carmen Perácio e José Perácio, as orientações necessárias quanto ao espiritismo e quanto à sua mediunidade. Chico Xavier procurou através da dor e do sofrimento. E é esse anoitecer que moveu o espírito de Nicodemos, que tinha tudo o que o mundo poderia oferecer: respeito, poder, era um religioso prestigiado, muito inteligente, mas ainda faltava o tempero da vida, porque Moisés trouxe a justiça, mas Jesus trouxe o amor. Jesus trouxe a grande revelação da vida. E o Espiritismo não trouxe nenhuma nova doutrina, tampouco a mensagem da reencarnação, mas apenas busca restaurar esses ensinos sublimes. E o mais interessante é que a primeira palavra, as primeiras palavras pronunciadas por Nicodemos a Jesus demonstram um homem que para o mundo era extremamente poderoso e deveria ser respeitado, numa posição de humildade. Senhor, sei que tu és mestre, porque homem algum faria o que tem feito se Deus não estivesse com ele. Um homem mais velho, prestigiado por tudo e por todos naquela época, procura um jovem galileu que caminhava descalços, com pessoas simplórias ao seu lado, muito mais jovem que ele, sem títulos, sem poder, sem dinheiro, e já o chama de Senhor. Senhor, sei que você é mestre. Então muda a característica de que Jesus deveria beijar a mão de Nicodemos e reverenciar pelos títulos. Nicodemos reconhece o Cristo como Filho de Deus. E para a gente ter essa aproximação em nossas vidas com a mensagem do Evangelho, a primeira marca que precisamos carregar é a humildade. Não adianta acreditarmos em reencarnação se a gente não tiver humildade e trabalhar. A casa não faria 50 anos se não tivesse aqui pessoas dispostas a servir, a limpar banheiro, a fazer a limpeza física da casa antes da gente chegar. E olha, certamente há pessoas que fazem esse trabalho na casa com tanto amor, que é o verdadeiro passe espiritual. Limpa cada banco desse aqui com tanto carinho, cuida de cada pedacinho da casa como se fosse a sua própria casa, para a gente chegar e receber esse clima maravilhoso. Mas para isso tem que ter simplicidade, porque geralmente essas pessoas não aparecem aqui na frente. Tem que ter humildade e tem que voltar o coração para o Cristo e entender que quem precisa aparecer é Jesus. E aí Nicodemos, com tudo que ele tinha, se diminuiu para que o Cristo aparecesse. Senhor, sei que és mestre, porque ninguém faria o que fazes se Deus não estiver com ele. E ali Nicodemos traz um conceito muito profundo. Ele acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele afirma que ele estava fazendo o processo de médium do Criador. Ninguém faz o que você faz, reconhecer o Cristo pelas obras, se Deus não estivesse fazendo essa obra através das suas mãos. Então ele reconhece em Jesus o Filho de Deus que todo aquele povo judeu esperava. E vejam bem a resposta que o Cristo dá a Nicodemos: em verdade vos digo, só alcançará o reino dos céus aquele que nascer de novo. Ou seja, eu sou sim esse Espírito, Filho de Deus, que a humanidade inteira aguardou.
mas só chegará à pureza espiritual através da reencarnação. E nesse momento, portanto, Jesus fala a Nicodemos e a todos nós que o fim da reencarnação ou das reencarnações será a nossa pureza como espírito imortais. Então, à medida que reencarnamos, vamos purificando o nosso espírito, para um dia ser um espírito puro como Jesus. Este foi o conceito que Jesus fez. Mas vocês percebem que apenas o encontro com Nicodemos vai nos falar que a reencarnação um dia nos fará ser um espírito de luz como Jesus, mas não fala qual que é a melhor forma de usar a reencarnação? Tudo bem, acreditar na reencarnação faz a gente melhor que o outro? Como colocar em prática esse conhecimento? E esse tipo de questionamento a gente precisa fazer com toda a lição que a gente aprende. Olha, compreendo a reencarnação, mas como que eu vou usar isso da melhor forma no meu dia a dia? E aí, o Evangelho trata do processo reencarnatório num segundo momento, e que é pouco comentado no meio espírita. E é onde Jesus mais fala, os evangelistas mais falam do processo reencarnatório. E eles vão trazer justamente a melhor forma de utilizar a reencarnação. Vamos então fazer essa viagem? Porque com Nicodemos foi só uma introdução. E aí ele questiona e fala, olha, mas como que eu sou velho, eu vou nascer de novo, vou entrar na barriga da minha mãe. E aí Jesus fala, olha, você tem que nascer em água e espírito. A água representa vida na matéria, vida material. A palavrinha água, quando a gente vê no Evangelho, a gente sempre tem que lembrar que está falando de vida material. Vocês lembram que Jesus andou sobre as águas? Ele estava acima das questões materiais para poder ajudar os discípulos que estavam afundando numa embarcação. E para a gente conseguir prestar auxílio a alguém, nós precisamos estar vivendo para valorizar o que é do Espírito. E ali Pedro fala, Jesus, faça com que eu também ande sobre as águas, se é você mesmo que está aí. E a princípio Jesus aparece até como uma assombração para os discípulos. Por quê? O Cristo aparece para a gente no momento da dor. E ali Mateus fala, no capítulo 14, onde Jesus anda sobre as águas. Os discípulos acreditavam ser um fantasma. E Pedro, muito desconfiado, e era o discípulo da emoção, falou, se é você, faça que eu também ande sobre as águas. E às vezes a gente enxerga Jesus na dor e quer que ele resolva o nosso problema. Faça com que eu também esteja acima das questões materiais e não sofra. E aí Jesus responde para Pedro, vem, faça a sua parte. Eu te dou as instruções, mas a caminhada é com você. E aí Mateus fala que Pedro anda sobre as águas, mas vem um vento contrário, as adversidades da vida, e ele volta a afundar. E assim também funciona conosco. A gente quer seguir o Cristo, na primeira dificuldade a gente afunda. Só que ali tem um momento tão bonito, que quando Pedro começa a afundar, ele levanta a mão e fala, Senhor, me ajude. E às vezes falta-nos essa humildade, no momento que a gente está afundando, levantar a mão e pedir ajuda a Jesus. Deu para entender o sentido da palavra água? Por isso que o Cristo fala, tem que nascer da água e do Espírito. Precisamos da matéria. E aí quando Cristo é batizado por João Batista, o evangelista Mateus, no capítulo 2, fala que Jesus entra rápido na água e rapidamente se desvincula dela. Eis que o céu se abre e do céu veio uma voz que dizia, esse é o meu filho amado em quem comprazo escutai-o. Ou seja, ali fala, não daquele momento do batismo, mas talvez do histórico espiritual de Jesus. Ele entrou na água, ele viveu na matéria, mas se desvinculou rápido dela. E a consequência disso é o céu se abrir, num sentido figurado, mas para mostrar que a gente ouve a voz de Deus, quando a gente desconsidera a vida material e valoriza o que é do Espírito. Por isso que o Cristo usa esse termo, água e Espírito, para falar de reencarnação com Nicodemos. Precisamos da matéria, para que cada vez mais a gente valorize o que é do Espírito. Precisamos muito da reencarnação. Capítulo 40 de Isaías. Um dos grandes profetas, eu arrisco dizer, o maior de todos os profetas do Velho Testamento. Ninguém mais sentiu a presença da vinda de Jesus como o profeta Isaías. Antes de falar do capítulo 40, que vai embasar a nossa fala sobre o processo reencarnatório, nós vamos citar, só para vocês terem ideia, capítulo 53 do livro de Isaías. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei assombrado e chamei meus pais para ouvirem aquela parte
de Isaías, que reencarnou mais ou menos 8 séculos antes de Jesus nascer. 800 anos antes da vinda de Jesus. E ali no capítulo 53 do seu livro, Isaías fala, por exemplo, que o Filho de Deus seria um homem de dores. Ninguém mais sofreu que Jesus na terra. Ele continua dizendo que o Filho de Deus seria um homem experimentado nos trabalhos. Ninguém mais trabalhou do que o Cristo. Não só o trabalho espiritual. Com 12 anos já ajudava José na carpintaria, até os 30. E muita gente fica na dúvida do que ele fez dos 12 aos 30. Viveu como um homem do mundo, cumprindo o seu papel, no seu dia a dia, como qualquer pai de família. Como qualquer pessoa que trabalha para colaborar para que a família coma o pão com o suor do próprio rosto. Dos 12 aos 30. Aliás, do nascimento aos 30, 90% do tempo, Jesus viveu como um homem comum, cumprindo o papel que o homem no mundo precisa cumprir. Isso é um grande exemplo. Por isso que Isaías fala, um homem experimentado nos trabalhos. E nós evitaríamos muitas dificuldades que os jovens têm nos dado nos dias atuais, se a gente também experimentasse-os no trabalho desde jovens. Que é outra coisa que a gente tem perdido. Outro fundamento que a gente precisa resgatar. E ali Isaías fala, homem de dores, experimentado nos trabalhos, será desprezado por toda a sociedade, pelos poderosos. As pessoas vão ver, mas não vão enxergar que ele é o Filho de Deus. Como um cordeiro será levado em meio a lobos para um abatedouro, padecerá entre 2 criminosos, mas enxugará para sempre as lágrimas da face da terra, porque trará para a humanidade a mensagem da imortalidade. Olha que lindo isso, escrito 800 anos antes da encarnação de Jesus. Olha a inspiração do profeta Isaías, que sentia a aproximação do Cristo para encarnar na terra. E aí a gente lê o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, e a gente percebe que Jesus prepara a sua encarnação com o seu perispírito mais ou menos 1000 anos antes de nascer na terra. Por isso que de 1000 anos até o nascimento do Cristo, nós temos os profetas chamados profetas crísticos, que são aqueles que sentiram a vinda do Salvador. Porque até então os profetas normalmente falavam, tenha fé, tenha esperança, acredite em um Deus único. E a partir de 1000 anos antes do nascimento do Cristo, até ele nascer, os profetas começaram a sentir a presença e como seria esse Filho do Salvador, esse Filho de Deus. E aí no capítulo 14 desse profeta, que vocês percebem que não era qualquer profeta, era Isaías, chamado como profeta crístico, porque sentiu como ninguém a presença de Jesus. Ele fala no capítulo 14, 40, item 3, voz que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Quem seria aquela voz que clama no deserto? Hoje em dia é fácil a gente saber. Mas à época, ele estava fazendo menção a um profeta do Antigo Testamento, não a João Batista. Porque havia um profeta no Velho Testamento que foi conhecido pela sua voz, pela sua oratória no deserto da Judéia. No segundo livro de Reis, encontraremos a descrição e uma história de um profeta chamado Elias, que vivia na região do deserto da Judéia. A sua roupa era uma roupa. E aí, Rafael, você está falando da roupa dele, do lugar que ele vivia? A gente vai ver que lá na frente vai ter sentido. Porque o Novo Testamento só faz sentido quando a gente pega e desvenda o que tem no Velho. E ali ele se vestia com pele de animal, a roupa era feita com pele de animal, um cinto na altura da cintura, se alimentava de gafanhoto e mel e ficava pregando na região do deserto da Judéia. E ali Isaías fala, voz do que clama no deserto. Ele faz menção ao profeta Elias, que nasceu antes dele. Endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Ou seja, ali ele fala, nessa linguagem simbólica, mas aquele povo conhecia o Velho Testamento, conhecia os profetas e sabia do que ele estava falando, que Elias prepararia o caminho para a vinda do Senhor. Voz que clama do deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Capítulo 40 de Isaías, item 3. Último livro do Velho Testamento, Malaquias, um livro pequenininho, com 4 capítulos,
no capítulo 4, nos itens 4, 5 e 6, que é o final do livro de Malaquias. Ele fala o seguinte: antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Vejam bem que profecia mais delicada. Primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. Será que seria terrível a vinda do Salvador? Mas o próprio Cristo disse que veio trazer a espada. E falar do Evangelho incomoda, põe o dedo na nossa ferida. Falar da parte filosófica, científica da doutrina é fantástico e a gente precisa falar, mas falar do Evangelho incomoda, porque mostra que a gente precisa mudar. Mostra que não depende fazer uma palestra, ouvir uma palestra, tomar um passe, ministrar um passe. Precisa transformação de dentro para fora para a nossa vida ser diferente. Isso o Evangelho faz. Por isso que a vinda do Senhor nas nossas vidas é terrível, porque a gente tem que deixar o homem velho para trás. É andar sobre as águas como Jesus fez. É valorizar o que é espiritual. No livro Paulo e Estevão tem um personagem em fase terminal de lepra e que conheceu o Evangelho na casa do caminho e fala: os antigos nos dizem que somos deuses, porque isso está registrado no Salmo número 85. Vós sois deuses. E ali aquele leproso em fase terminal, encontrando um velho amigo chamado Gamaliel, lembra dessa profecia e fala: os antigos nos falam que somos deuses, mas hoje percebo que somos deuses projetados num turbilhão de pó. E tudo que se refere à vestimenta física, com o passar do tempo, vai perdendo a importância. Resta apenas a nossa realidade espiritual. Por mais que essas chagas, essa enfermidade me separou das minhas afeições mais queridas, eu ainda penso, quero e amo. O Evangelho de Jesus, Gamaliel, disse Samônio, é a força do amor que triunfa a própria morte. Olha os conceitos de um homem em fase terminal, olha o equilíbrio psicológico, social e espiritual que ele trazia por conhecer Jesus e conhecer a mensagem imortal e não valorizar o que é da matéria. Somos deuses, mas projetados num turbilhão de pó. Ele afirma ainda que por mais que ele estava naquela condição terminal, ele conseguia pensar, ele tinha vontade e acima de tudo ele amava. E essa é a diferença do Espírito encarnado. O atributo do Espírito e a grande característica dele, segundo Kardec, é a inteligência. E a gente precisa ter inteligência e perceber que é terrível mudar, mas nós precisamos mudar. E por isso que Malaquias fala, antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes que o Cristo nascesse, Elias há de voltar. E aí ele complementa a profecia de Isaías: vós que clama no deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. E ali ele reafirma, Elias há de voltar, só que ele ainda coloca um objetivo, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Ora, será que João Batista então veio, Elias volta reencarnado como João Batista, para ensinar a lição da família, de estreitar os laços de família? Quando é que João Batista falou isso? Mais tarde comentaremos. E aí agora a gente já vai entrar no Novo Testamento. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar um casal muito simpático e também de uma evolução espiritual diferenciada. Ele era também um sacerdote do templo. Ela, chamada Isabel, casado com Zacarias, prima de Maria de Nazaré. E ali na chamada hora do incenso, Zacarias entra no templo, porque segundo as tradições da época, eles acendiam incenso, e a fumaça do incenso levava a oração do homem até Deus. Era a crença, fazia parte. E aí Lucas fala que na chamada hora do incenso, Zacarias, entra no templo e faz uma oração. Mas antes ele fala que Zacarias e Isabel tinham idade elevada e ela era estéril. É difícil uma pessoa engravidar sendo estéril. E os dois ainda com idade elevada, mais difícil ainda. E ali nas orações, certamente ele pedia algo a Deus. Certamente ele pedia a graça da paternidade, porque essa era a grande vontade de Isabel e Zacarias. Esse era o grande sonho daquele casal que tinha a idade avançada e que ainda tinha um problema fisiológico de Isabel. Mas acontece um fato muito interessante, registrado por Lucas no capítulo 1.
eis que aparece ali o anjo Gabriel. Gente, esse negócio de aparecer espírito também não é da doutrina espírita não, tá? Tá lá em todo o evangelho. Aparece um anjo. O que o anjo é? Uma pessoa que desencarnou e que voltou a ser o espírito que sempre foi. E Gabriel aparece o tempo inteiro nos evangelhos, nos 4 evangelistas. Ele que tutela o nascimento do Cristo do ponto de vista espiritual, orienta Maria, orienta José, aparece aos pastores do campo e ele aparece para Zacarias, que segundo Lucas, caiu no chão com medo. E às vezes a gente tem medo quando há uma aparição positiva em nossa vida, porque ela vem em forma de dor, de sofrimento. E aquele medo logo foi quebrado com a psicologia que Gabriel usou. Levantai-vos e não tenhais medo. E é isso que a gente ouve quando a gente vem num templo religioso que fala de Jesus. Seja casa espírita, evangélica, católica. Levantai-vos e não tenhais medo. Vão movimentar. Você é capaz de encarar essa dor. Você é capaz de vencer esse sofrimento. Essa provação você vai conseguir dar conta. E aí Zacarias desperta e Gabriel continua. Suas orações foram ouvidas. Por isso que ele estava pedindo o que a gente comentou. Porque ali Gabriel afirma, suas orações foram ouvidas. Isabel, tua esposa, conceberá, porque para Deus não há nada impossível. Isso é confortante para a gente. Para Deus não há nada impossível. Aquele problema que a gente acha que não vai resolver, que não vai dar conta, vão ter só mais um pouquinho de paciência, que está fácil e está pertinho dele terminar. Mas não é uma paciência que às vezes a gente confunde com inércia. É uma paciência de esperar o tempo de Deus, mas fazer a nossa parte. Faça a tua parte, que o céu te ajudará, ensinou Jesus. Suas orações foram ouvidas, porque para Deus não há nada impossível. Isabel, tua esposa, conceberá, virá diante dela o espírito e a virtude de Elias. Gente, olha que clareza. Capítulo 1 de Lucas. Virá diante dela o espírito e a virtude de Elias. E ele conclui falando, para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Olha o respeito de Gabriel com o Velho Testamento. Olha o respeito que o Cristo sempre teve com as profecias. Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E aí, a primeira evidência no Novo Testamento que João Batista é a reencarnação de Elias. Fora as 2 profecias que são claras, que eles falam em reencarnação. Temos, por exemplo, no Velho Testamento, no livro de Job, no capítulo 14, ele falando, findando-se os dias da minha existência terrena, esperarei, porque a ela voltarei novamente. E é isso que acontece conosco. A gente desencarna, espera um pouquinho na erraticidade e um dia a gente volta aqui de novo para continuar esse processo. Está lá no Velho Testamento, o livro de Job, capítulo 14. Fora essas outras 2 profecias que a gente citou, e tem tantas outras que falam de reencarnação no Velho Testamento e que começam a ser confirmadas em passagens como a de Lucas. Jesus, quando chega para ser batizado por João, João já olha Jesus aproximando e fala, esse é aquele que o profeta Isaías falou. Jesus, quando aproxima-se de João, o Cristo fala para João, este é aquele do qual o profeta Isaías disse. Vós que clama do deserto, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Jesus repete a profecia. Está lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Jesus repete a profecia e aponta para João. A segunda comprovação clara. E aí Jesus é batizado por João. Ah, Rafael, mas foi 2 falas, talvez não tenha sentido. Detalhe, tá, gente? Segundo o capítulo 1 de Mateus, João pregava o arrependimento das pessoas, porque para a gente mudar, a gente tem que arrepender. Isso o Espiritismo explica no Livro dos Espíritos. Para ter mudança tem que ter arrependimento. E João pregava o arrependimento. Ele não pregava nenhuma mensagem da família. Ele pregava sobre o arrependimento, porque o Cristo é o meio em que a gente conhece o caminho depois de estar arrependido. Arrependeu? Agora eu sei o que Jesus ensinou, então eu vou seguir o que o Cristo está falando. E aí, João Batista sempre falava que ia aproximar-se dele alguém que era maior.
E aí Jesus fala de João, que ele é aquele que o profeta tinha falado, e João fala de Jesus. Esse é muito maior que eu, e eu não posso nem batizar, porque eu não sou digno de amarrar seu sapato. E Jesus fala, mas você precisa me batizar porque tem que fazer o que está escrito. Então a sintonia era muito grande. E aí se cumpre a profecia de Isaías. Ah, Rafael, mas 2 momentos, tudo bem, comprovou, mas será que tem mais alguma coisa que fala sobre isso? Será que Jesus é mais claro? Capítulo 10 de Mateus é o momento que Jesus orienta seus 12 seguidores, os 12 apóstolos, uma reunião particular. Ide pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. E aí ele começa a dar orientações aos seus discípulos. Mateus é o evangelista que mais respeita a ordem cronológica da vida de Jesus. Acredita-se que ele escreveu o evangelho ao longo da convivência com Jesus. Ele foi vendo a postura do mestre e já foi registrando. Por isso que a cronologia dos fatos de Mateus é perfeita. Então no capítulo 10 ele orienta os apóstolos. No 11 chegam os discípulos de João Batista. João Batista nesse momento estava preso. E aí os discípulos de João chegam e perguntam para Jesus. Ou seja, Jesus estava com os seus discípulos. Isso é para a gente entender o que estava acontecendo. Os discípulos de João chegam e perguntam para ele, você é o Messias que há de vir ou a gente precisa esperar por outro? Eu comecei a falar e esqueci de complementar. João pregava no deserto da Judéia, o batismo pelo arrependimento, usava roupa com pele de carneiro, um cinto na altura da cintura e alimentava de gafanhoto e mel. Então até a roupa, o local e a forma que ele levava a vida era semelhante a de Elias. Ah, Rafael, mas passou quase 1000 anos, 10 séculos, quase isso tudo. Ele ia continuar com os mesmos costumes? Quando Emmanuel aparecia para Chico, recentemente, ele estava vestido como o senador romano Públio Lentulus, que foi uma encarnação dele de 2000 anos. Então são reencarnações que marcam o espírito, são costumes que marcam, não é? E que a tendência, ela sempre tende-se a se repetir. Tanto as tendências boas como maus, tanto a forma de se vestir, de comer, são riquezas que a gente traz espiritual e que tende-se a repetir. E aí o Cristo com seus apóstolos chega os de João e pergunta, é você mesmo que a gente tem que esperar ou vai vir outro? E aí o Cristo responde para ele, ide e dizei a João, os cegos enxergam, os coxos andam, e o evangelho é pregado aos pobres. Olha que lindo isso. Jesus não responde, sou eu, não sou. Ele fala da própria exemplificação. Jesus, ele é reconhecido, assim como o verdadeiro cristão, pela obra. Vai e fala com João, que as pessoas passaram a enxergar, que elas passaram a ouvir, que elas passaram a caminhar. Isso não é só no sentido fisiológico, principalmente nas questões espirituais. Com Jesus a gente enxerga a vida diferente, a gente consegue ouvir diferente, a gente consegue caminhar diferente. O evangelho é pregado aos pobres. Os pobres são aqueles que não conhecem, são os doentes, os enfermos da alma. E então, dando essa lição, os discípulos de João retornam, ele estava preso. Retornam, e aí Jesus ficou com quem? Com os dele. Porque no capítulo 10 fala que estava reunido só com os apóstolos. Sai os de João, ficam os discípulos dele. E aí Jesus fala no particular com seus seguidores. Se vocês querem dar crédito a ele, e aí o evangelista Mateus fala, está dizendo de João. Olha só, se vocês querem dar crédito a ele, ele mesmo é o Elias que há de vir. Os que têm ouvido para ouvir que ouça. Então Jesus falou, olha, é ele mesmo, gente, que reencarnou. Ele era o profeta Elias. Vou repetir mais uma vez, ele é o profeta Elias. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. Quem não quiser acreditar e entender de outra forma, paciência. Esse foi o sentido. Só que Jesus fala uma coisa muito interessante, logo após essa fala. Mas no reino dos céus, João é o menor. Dos nascidos de mulher, ele é o maior. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Lembra o que Nicodemos falou com Jesus? Senhor, sei que és mestre, porque se não fosse, não estaria fazendo o que faz. E Jesus respondeu, só alcançará o reino dos céus quem nascer de novo. E sobre João ele fala, dos nascidos de mulher o maior, ou seja, depois do Cristo, o espírito mais evoluído que encarnou na terra foi João Batista. Mas no reino dos céus, para ser um espírito puro,
ele é o menor, ou seja, ele tem que nascer de novo. Ele também vai precisar de continuar depurando o seu espírito. E aí Jesus é muito claro, e ainda promete para João que ele voltaria. E olha que interessante, capítulo 13 do evangelista João, não de João Batista, na chamada Santa Ceia, Jesus começa a orientar os discípulos, inclusive a primeira postura dele, na última reunião com os discípulos, é se vestir como um escravo se vestia na época, porque nada do que ele ensinasse, se a gente não tiver humildade, a gente não alcança. E quando ele termina de lavar os pés dos discípulos, vestido de escravo, ele fala: me chamais de Senhor e Mestre, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, lavo os pés de cada um de vocês, eu também espero que vocês façam o mesmo. Ou seja, tenham humildade e sejam dispostos a trabalhar, senão não vai adiantar nada. E aí Jesus continua e no capítulo 14 ele fala: se me amais, guardais bem o meu mandamento, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Era Jesus que voltaria? Tem muita gente que acha que Jesus ia voltar. E se Jesus tivesse que voltar, ia desconsiderar o que ele fez na encarnação dele. Ele fez e viveu de forma plena, perfeita. Mas ele promete um outro Consolador e fala qual que é o objetivo, a fim de lembrar tudo aquilo que tenho dito e vivido. O Espírito de verdade, que a terra ainda não conhece, a humanidade ainda não conhece, mas vocês conhecem. Ele estava falando com os discípulos dele. Ou seja, as pessoas ainda não sabem quem é que vai voltar, é o Espírito de verdade. O mundo não conhece, mas vocês já conheceram ele. Quem seria esse Espírito de verdade? E às vezes, pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica vislumbrado, porque lá fala assim: venho como outrora aos filhos transviados da casa de Israel, dissipar-vos das trevas, trazer a luz. A gente lê e fala: é Jesus. E qual que é o fundamento da mediunidade? Ela ser pura, cristalina. Será que esse Espírito de verdade não era um grande médium do Cristo? Aquela mensagem, a mensagem espírita, vem da esfera crística, e o responsável é um grande médium em sintonia com Cristo. E para trazer uma terceira revelação, só alguém de muita confiança de Jesus. Para ser responsável no mundo espiritual, para comandar tudo isso, só alguém de muita confiança. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Vamos comprovar mais uma vez que João reencarnou? Que era o profeta Elias reencarnado? E que ele voltaria para continuar a obra? Transfiguração de Jesus, capítulo 17 de Mateus. Detalhe, no capítulo 14 João morre, arranca a cabeça dele. Vocês entenderam o que vai acontecer. A transfiguração dava para trabalhar um seminário sobre ela, mediunidade e a céu aberto. Na reunião mediúnica, a gente vai lá só para ver fenômeno ou a gente vai para escutar coisa séria? Escutar coisa séria. Todo mundo pode participar ou não? Tem a hora certa, né? E tem pessoas que vão viver a vida inteira e não vai precisar da mediunidade ostensiva. Ela pode ser média de compaixão, por exemplo, visitando um preso, um mendigo, uma pessoa no hospital. E aí, Jesus escolhe João, Pedro e Tiago. Eles não são melhor, mas eles tinham aptidão para estar ali. E eles deveriam estar, porque o que fosse, não era só para ver o fenômeno, o que fosse tratado ali, eles tinham que estar presente. E vocês já se perguntaram por que foi os três? Qual que é a característica deles? E aí também dava um estudo separado para cada um. Pedro, a religião. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Capítulo 16 de Mateus. Um capítulo antes da transfiguração. Uns discípulos respondem: olha, uns falam que é João Batista, outros falam que você é Elias, outros falam que você é um outro profeta que voltou. Mas vós, quem dizeis que sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala com Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. E em verdade eu vos digo, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. Pedro era o discípulo da religião. A religião começou depois da crucificação de Jesus com o cristianismo, com a casa do caminho. Nenhum discípulo conheceu mais sobre mediunidade e mais escreveu sobre mediunidade e imortalidade no Evangelho do que João Evangelista. João era uma mediunidade extraordinária. Era o discípulo que carregava as marcas da ciência. Ninguém pregou o Evangelho como Tiago.
que inclusive depois da morte de Estevão também foi apedrejado por falar de Jesus da forma que ele falava. Era o discípulo da filosofia. Vejam bem, uma reunião que aparentemente fenômeno de transfiguração, tinha 3 discípulos, um com a característica da religião, outro da ciência e o outro da filosofia. Quem que materializa do lado de Jesus, depois dele se transfigurar em luz? Moisés, primeira revelação, o Cristo presente, segunda revelação, e Elias. Uai, mas Elias não era João Batista? Ele já tinha morrido, gente. E Elias. Entendem? Primeira, segunda revelação, Elias ia estar ali à toa. Os 3 discípulos com essa característica: ciência, filosofia e religião. Falaram de coisa muito séria ali. E aí, houve outros acontecimentos, não cabe falar pelo tempo, desceram daquele monte, e Pedro, discípulo de emoção, que também conhecia o Velho Testamento, Pedro não era totalmente ignorante, falou: olha, eles não falam no Velho Testamento que antes da vinda do Filho de Deus